Segunda parte, o encontro de Otávio. A noite densa e escura foi cortada ao meio, separada em dois blocos negros de sono. Onde estava? Entre os dois pedaços, vendo-os, o que já dormira e o que ainda iria dormir. Isolada no sem-tempo e no sem-espaço, no intervalo vazio. Esse trecho seria descontado de seus anos de vida. O teto e as paredes uniam-se sem arestas, caladas, de braços cruzados. E ela estava dentro de um casulo. Joana espiou sem pensamentos, sem emoção, uma coisa olhando para outra coisa. Aos poucos, de um movimento com a perna, nasceu-lhe longínquamente a consciência misturada a um gosto de sono na boca, estirando-se depois por todo o corpo. O luar empalidecia o quarto, a cama. Um momento, mais um momento, mais um momento, mais um momento. De repente, como um pequeno raio, alguma coisa acendeu dentro dela. Disse rapidamente, sem mover um só músculo do rosto: "Olhe para o lado." Continuou fixando o teto, aparentemente sem ligar sequer, mas o coração batendo assustado. "Olhe para o lado." Adivinhava que terminaria olhando. Vagamente sabia o que havia ao lado, mas agia como se não pretendesse olhar, como se ignorasse o resto da cama. "Olhe para o lado." Então, vencida, diante de uma multidão de caras assistindo à cena lá do palco, voltou lentamente a cabeça sobre o travesseiro e espiou. Lá estava um homem. Compreendeu que esperara exatamente isto. O peito nu, os braços abertos, crucificado. Ajeitou a cabeça na posição antiga. Bem, já espiei. Mas logo em seguida levantou o corpo e, apoiada sobre o próprio cotovelo, fitou-o, talvez sem curiosidade, porém exigente, esperando uma resposta, ou atendendo a que as caras impassíveis aguardavam esse gesto. Lá estava um homem. Quem era? A pergunta nasceu leve, já perdida e acarregada como uma pobre folha pelas ondas escuras. Mas antes que Joana pudesse esquecê-la inteiramente, viu-a crescer de importância, apresentar-se como nova e urgente. A voz debruçada sobre ela. Quem era? Impacientou-se. Cansada da insistência da multidão de faces que, em lugar de brinquedo, a dirigir, agora exigia. Agora exigia. Quem era? Um homem. Um macho, respondeu. Mas seu homem, aquele estranho, olhou no rosto, um rosto cansado de criança dormindo, os lábios entreabertos, as pupilas sobre as grossas pálpebras descidas, voltadas para dentro, mortas. Tocou no ombro de leve e, antes mesmo que recebesse alguma impressão, recuou rápida e assustada. Parou um pouco, sentindo o próprio coração ressoar no peito. Ajeitou a camisola, dando-se tempo para recuar-se, se ainda quisesse. Porém continuou. Aproximou seu braço claro do braço nu daquela criatura e, embora já previsse o pensamento que se seguiu, estremeceu, tocada pela diferença violenta de cor, tão firme e audaciosa como um grito. Havia dois corpos limitados sobre a cama, e dessa vez não podia queixar-se de se conduzir consciente à tragédia. O pensamento impusera-se sem que ela o tivesse escolhido. E se ele acordasse e a surpreendesse inclinada sobre ele? Se abrisse os olhos subitamente, estes se encontrariam tão de frente com os seus? As duas luzes, cruzando-se com as outras duas luzes, retirou-se depressa. Encolheu-se dentro de si mesma, cheia de medo, daquele temor inconfessado das antigas noites sem chuva, na escuridão sem sono. Quantas vezes terei que viver as mesmas coisas em situações diversas? Imaginou aqueles olhos como duas placas de cobre, brilhando sem expressão. Que voz poderia sair daquela garganta adormecida? Sons como setas grossas cravando-se nos móveis, nas paredes, nela própria maciamente. E todos também de braços cruzados, olhar varando o espaço longe, implacavelmente. Badaladas de relógio só terminam quando terminam. Nada há a fazer. Ou joga-se uma pedra em cima,
E depois do barulho de vidros e molas quebradas, o silêncio derramando-se de dentro como sangue. Por que não matar o homem? Tolice! Esse pensamento era inteiramente forjado. Olhou. Medo de quê? Aquilo tudo? Como ao aperto de um botão, bastaria tocá-lo. Começasse a funcionar ruidosa, enchendo o quarto de movimentos e de sons. Vivendo. Teve medo do próprio medo que a deixava isolada. Enxergou de longe do alto da lâmpada apagada a si mesma, perdida e miúda, coberta de luas, junto do homem que podia viver a qualquer momento. E subitamente, traiçoeiramente, teve um medo real, tão vivo como as coisas vivas. O desconhecido que havia naquele animal que era seu, naquele homem que ela só soubera amar. Medo no corpo, medo no sangue. Talvez ele a estrangulasse, a assassinasse. Por que não? Assustou-se. A audácia que seu próprio pensamento avançava, guiando-a como uma luzinha móvel e trêmula através do escuro. Para onde ia? Mas por que Otávio não a estrangularia? Não estavam a sós? E se ele estivesse louco sob o sono? Estremeceu. Teve um movimento involuntário com as pernas. Afastou os lençóis, pronta para se defender, para fugir. Ah, se gritasse, não teria medo. O medo fugiria com o grito. Otávio respondeu ao seu movimento, erguendo por sua vez as sobrancelhas, apertando os lábios, abrindo-os de novo e continuando morto. Ela olhava-o, olhava-o, esperava. Não, não era perigoso. Passou as costas da mão pela testa. Havia ainda o silêncio, o mesmo silêncio. Talvez, quem sabe, tivesse tido um pouco de sonho misturado com a realidade. Pensou. Procurou rememorar o dia passado. Nada de importante. Senão o bilhete de Otávio avisando que almoçaria fora, como vinha acontecendo quase regularmente há tempos. Ou o medo fora mais do que uma alucinação? O quarto agora era nítido e frio. Repousou de olhos cerrados. Felizmente eram raras as noites de pesadelo. Que tola tinha sido! Aproximou a mão, tentou tocá-lo. Deixou a palma estirada sobre o seu peito, a princípio de leve, quase flutuante, mas vencendo-se aos poucos. Depois de momento a momento mais confiante, abandonou-a inteiramente sobre aquele largo campo que uma vegetação ligeira cobria, os olhos abertos, sem ver, toda a atenção voltada para si própria e para o que sentia. Um móvel estalou, as sombras agarraram-se mais firmes no guarda-roupa. Então nasceu-lhe uma ideia tão quente que o coração acompanhou-a com pancadas fortes. Assim, aproximou-se dele, aninhou com cuidado a cabeça no seu braço, junto de seu peito. Ficou parada, à espera. Aos poucos sentiu o calor do estranho transmitindo-se a ela mesma pela nuca. Ouviu o bater ritmado, longínquo e sério de um coração. Perscrutou-se atenta. Aquele ser vivo era seu. Aquele desconhecido, aquele outro mundo, era seu. Via-o de longe, do alto da lâmpada, o corpo nu, perdido e fraco, fraco. Como eram frágeis e delicadas suas linhas descobertas, sem proteção. Ele, o homem, de uma fonte oculta veio-lhe subindo pelo corpo a angústia, enchendo-lhe todas as células, empurrando-a, desamparada, para o fundo da cama. Meu Deus! Meu Deus! Depois, num parto doloroso sob a respiração difícil, sentiu o óleo macio da renúncia derramar-se dentro de si. Enfim, ele era seu. Desejou chamá-lo, pedir-lhe apoio, pedir-lhe que dissesse palavras de apaziguamento, mas não queria acordá-lo. Temia que ele não soubesse fazê-la subir para uma sensação mais alta, para a realização daquilo que agora era ainda um doce embrião. Sabia que mesmo nesse momento estava sozinha, que o homem acordaria distante, que ele poderia interceptar-lhe com um bloco, uma palavra distraída e morta.
o estreito e luminoso caminho onde tropeçava nos primeiros passos. No entanto, imaginá-lo ignorante do que se passava dentro dela não diminuía sua ternura. Aumentava, fazia-a maior que seu corpo e sua alma como para compensar a distância do homem. Joana sorria. Não podia evitar que o sofrimento começasse a lhe palpitar em todo o corpo, como uma sede amarga. Mais que sofrimento, um desejo de amor crescendo dominá-la. Dentro de um vago e leve turbilhão, como uma rápida vertigem, veio-lhe a consciência do mundo, de sua própria vida, do passado aquém de seu nascimento, do futuro além de seu corpo. Sim, perdida como um ponto sem dimensões. Uma vez, um pensamento. Ela nascera, ela morreria. A terra, veloz, profunda sensação, um mergulho cego numa cor, a vermelha, serena e larga como um campo. A mesma consciência violenta e instantânea que assaltava às vezes nos grandes instantes de amor, como a um afogado que vê pela última vez. Meu, começou baixinho, mas tudo o que ela pudesse dizer não bastava. Ela estava vivendo, espiou-o como ele dormia, como existia. Nunca o sentira tanto. Quando se unira a ele nos primeiros tempos de casada, o deslumbramento lhe viera de seu próprio corpo descoberto. A renovação fora sua. Ela não transbordara até o homem e continuara isolada. Agora, subitamente, compreendia que o amor podia fazer com que se desejasse o momento que vem no impulso que era a vida. Sentia o mundo palpitar docemente em seu peito. Doía-lhe o corpo como se nele suportasse a feminilidade de todas as mulheres. Silenciou de novo, olhando para dentro de si. Lembrou-se. Sou a onda leve que não tem outro campo senão o mar. Me debato, deslizo, voo, rindo, dando, dormindo. Mas ai de mim, sempre em mim, sempre em mim. De quando era aquilo? Lido em criança? Pensado? De súbito recordou-se. Ainda agora, pensaram, talvez antes de encostar o braço no de Otávio, talvez naquele momento em que tivera vontade de gritar. Cada vez mais tudo era passado, e o passado tão misterioso como o futuro. Sim, e também vira, rapidamente como um carro silencioso em disparada, aquele homem que ela encontrava às vezes na rua. Aquele homem que a fitava mudo, magro e afiado como uma faca. Já o sentira naquela noite de leve, encostando na sua consciência como a cabeça de um alfinete, como um pressentimento. Mas em que momento? No sonho? Na vigília? Um novo fluxo de dor e de vida cresceu, inundou-a com a angústia da prisão. Eu, recomendou tímida para Otávio. Estava mais escuro. Ela não o via senão como uma sombra. Ele se apagava cada vez mais. Escorregava-lhe por entre as mãos, morto no fundo do sono. E ela, solitária como o tic-tac de um relógio numa casa vazia, esperava sentada sobre a cama, os olhos engrandecidos, o frio da madrugada próxima atravessando-lhe a camisa fina. Sozinha no mundo, esmagada pelo excesso de vida, sentindo a música vibrar alta demais para um corpo. Mas a libertação veio e Joana tremeu ao seu impulso, porque, branda e doce como um amanhecer num bosque, nasceu a inspiração. Então ela inventou o que deveria dizer. Os olhos fechados, entregue, disse baixinho palavras nascidas naquele instante, nunca antes ouvidas por alguém, ainda tenras da criação. Brotos novos e frágeis. Eram menos que palavras, apenas sílabas soltas sem sentido, mornas que fluíam e se entrecruzavam, fecundavam-se, renasciam num só ser para desmembrarem-se em seguida, respirando, respirando. Seus olhos se umedeceram de alegria suave e de gratidão. Falara as palavras vindas de antes da linguagem, da fonte, da própria fonte. Aproximou-se dele, entregando-lhe sua alma e sentindo-se, no entanto, plena, como se tivesse sorvido ao mundo. Ela era como uma mulher. As árvores escuras do jardim vigiavam secretamente o silêncio.
Ela bem sabia, bem sabia. Adormeceu.